Olá pessoal, estamos começando mais um podcast O Povo Pode. Hoje, recebendo com muita alegria um grande produtor cultural de Currais Novos. Falo do meu amigo Alan Souza, direto do bairro das Artes, direto do bairro Dr. Silvio Bezerra de Melo, professor, produtor cultural de escola pública, de escola particular, de associações, de entidades. O cara está produzindo muito em Currais Novos e por isso que ele está aqui, porque ele é um currais novense que tem muito a nos integrar. Alan, seja bem-vindo ao podcast O Povo Pode. Muito obrigado, Jorian. Saúdo a todos aí em nome da arte, cara. Vamos começar falando em nome da arte. Saúdo a todos. É muito bom, Jorian, partilhar momentos de conversa contigo, né? Até porque nós sabemos que você me acompanhou desde meu período educacional, foi meu professor, cara. Após o período após o período de ser meu professor de todo o ensino médio, inclusive, viu? Ainda continuou me acompanhando aí, chegou me acompanhando no tempo que eu estava começando as produções artísticas e até hoje, inclusive agradeço por estar sempre me acompanhando e sempre me incentivando a fazer mais, cara. Quero começar já agradecendo a ti por isso aí. E é para isso que os amigos servem, né, Alan? E assim, conto comigo sempre como um amigo, como uma pessoa que pode contribuir. Meu amigo Alan é tradicional do nosso podcast, até para o Currais Novense que não lhe conhece, saber quem é Alan Souza. Portanto, quem é Alan Souza? Vamos lá, cara. Já iniciamos com a pergunta mais difícil do podcast, né? Essa é difícil. Porque, assim, uma autoavaliação, cara, é algo que temos que ter, acredito, diariamente, sabe? Mas quando falamos assim, quem é Alan Souza? Quem é aquela pessoa? Eu acho que já é clichê, de certa maneira, algumas vezes falar assim, eu sou aquele sonhador que pensa em alcançar não sei o quê, aquela coisa toda. Mas, resumindo, em tese, eu não utilizo esse clichê, cara. Alan Souza, eu vou até citar aqui uma escritora, Cris, que eu li uma poesia dela que fala que nós somos um grande bordado de vários retalhos que passam em nossas vidas. E eu sou esse grande bordado aí, cara, de vários retalhos que passaram em minha vida, que me transformou a pessoa que eu sou hoje. Eu sou a construção de várias mãos, de várias pessoas, de vários pensamentos, de vários amigos, da família, sabe? De tudo isso aí, e isso construiu o que realmente é Alan Souza, que sabemos que em meio a essa construção, em meio a esse processo, nós experimentamos tanta coisa bacana, como também outras coisas que chegam a ser desagradáveis, sim. Que fazem parte do processo para que o resultado chegue onde estamos hoje, que no caso é a minha pessoa, Alan Souza, cara. Parabéns, cara. Que boa definição de quem é Alan Souza. Mas, Alan, hoje, e aí saindo um pouquinho do roteiro aqui, já nós voltamos, hoje Alan, o jovem Alan, o cidadão Alan, o ser humano Alan, já se sente um cidadão realizado? Jorinha, assim, por parte sim. Porque é até uma frase que eu me sinto bem, assim, entusiasmado e bem feliz quando você me fala assim. Tá sendo bem pessoal, né? Até porque nós temos uma amizade bem bacana. Quando você me fala assim, o céu é um limite pra você, cara. Assim, eu tenho tantos sonhos, cara. Meu primeiro sonho era ser pai de uma menina. Fui pai de uma menina, fui agraciado. Sou realizado por isso. Sonhava em ser professor. Sou professor, sou formado na área. Sonhava em um momento em que eu pudesse fazer com que a minha arte fosse, de certa maneira, uma prática na qual ajudasse a comunidade e ajudasse as pessoas, em especial as crianças. Estou conseguindo realizar esse meu sonho, sabe? Então, mas eu ainda tenho muito ainda pela frente a desenvolver, tenho muitos sonhos a serem realizados e por isso que eu não estou totalmente realizado ainda, mas sou bem realizado no que eu já construí em todo esse trajeto até agora. Esse é Alan Souza, né? Grande produtor cultural, amigo, professor, profissional de educação e grande contribuinte de nossa sociedade, eu não tenho dúvida. Alan, começamos agora uma trilha. Eu preciso que você entre no túnel do tempo e conte para Currais Novos como foi a infância de Alan e onde foi essa infância. Cara, falar sobre minha infância, assim, é até muito emocionante, né? Porque eu fui uma parte do meu tempo criado pela minha avó. Pela minha mãe e pela minha avó, conciliavam, né? Que eu passava mais tempo na casa da minha avó do que na casa da minha mãe. E minha avó morava no sítio, no tempo que o Parque Dourado 3, se não me engano,
Eu acho que agora é Parque Dourado 3, ali ainda era como se fosse tipo um sítio, pouquíssimas casas, bem próximo ao Sul E Dourado. hoje é o bairro José O bairro José Dantas, exato, que era Parque Dourado 3, agora é bairro José Dantas. E assim, ali tinha poucas casas e a minha infância, cara, foi naquele lugar, sabe? Minha infância toda, com minha avó, foi muito bacana, assim, lá eu aprendi muita coisa. Quantos irmãos, Alan? Comigo são três, um irmão e uma irmã. E assim, uma infância como acho que há 15 anos, para muitas pessoas foi difícil. Sim. Difícil sim, porque ainda hoje é um pouco difícil algumas coisas voltadas para alguns sonhos que almejamos, mas naquele tempo ainda era um pouquinho mais difícil, sabe, cara? Tem momento que eu vinha lá do bairro Bezerra para o bairro que hoje é José Dantas a pé, cara, ao final da aula, porque eram umas coisas mais difíceis, para que eu pudesse passar um final de tarde com minha avó. E ali, muita brincadeira, minha vida foi muita brincadeira, assim, de criança, vivendo realmente o momento de ser criança, muita brincadeira. Naquele tempo era muita arte já envolvida, minha avó gostava muito de dançar forró, e eu aprendi a dançar forró com minha avó, ela que me ensinou. Que legal. Eu comecei a despertar para a parte da dança com minha avó, aos 6 anos de idade, ela dançava bastante forró, e não tinha com quem dançar, vamos dançar lá. E eu e vó, e era aquela coisa bacana toda. E minha infância foi naquele sítio, cara. Muito bom. Quando você fala do tempo assim, me bate a memória bem interessante, ao mesmo tempo emotiva, sabe? Porque minha avó está em memória, né? Minha avó partiu há um tempo e isso aí... Não tenho dúvida que ela está muito feliz com você, meu amigo. Eu não tenho dúvida disso. Cara, Mas, Alan, nesse período... Que eu fico até emocionado. Nesse período vem a vida escolar. Vem a vida escolar. As escolas que você estudou e suas memórias desses momentos. Bom, desde do meu fundamental, ou melhor, da creche, né? Estudei lá na Bedside ainda, tempo lá da Silvio Bezerra. Que hoje creche é Bedside, que é o mundo da criança. O mundo da criança. Estudei naquela creche ali, cara. Minha fase de educação infantil foi toda lá. Partindo de lá, cheguei na Trindade Campelo. Primeiro ano da Trindade já Campelo. chegamos na Trindade. E tem muitas pessoas que falam, por que esse amor todo na Trindade Campelo? Desde o primeiro ano até hoje que eu faço parte da vivência daquela escola, cara. Daquela comunidade. Quer dizer, você teve sua formação lá, né? Enquanto cidadão, enquanto estudante, e hoje também a gente vai chegar no Trindade, a gente vai continuar assim, mas e passou no Trindade do primeiro ano até o 9º ano? Aí cheguei primeiro até o 9º ano na Trindade, aí passei a estudar no Capitão Mauro Galvão, que foi lá que eu finalizei meu ensino médio. Meu ensino médio finalizei no Capitão Mauro Galvão. Aí cheguei na parte superior, né, ensino superior. Sim. Comecei na UF a princípio a estudar letras em língua portuguesa, só que eu queria só língua portuguesa. Aí entrei em outra universidade e hoje sou graduado em língua portuguesa. Muito bem. Nós observamos exatamente essa sua vivência junto ao Trindade Campelo. E eu lembro, Alan, que assim, me lembro bem, nós colegas, você ainda estudando no Capitão, mas você já... com essa veia artística e com essa veia de gestão de produções culturais, através do programa Mais Educação, você desenvolvendo um trabalho na Escola Professora Trindade Campelo. Como foi esse momento, como foi a contribuição do programa Mais Educação na sua vida? Cara, o programa Mais Educação, cara, assim, ele foi a porta de entrada para tudo, cara, para mim. Posso falar que o Mais Educação foi a porta de entrada, um projeto muito bem elaborado, muito acolhedor, e eu participei do Mais Educação tanto da Trindade como no Lions, Salustiano e também no Povoado Cruz. E nessas 4 comunidades escolares, eu vi o quanto é relevante o Mais Educação dentro da escola e o quanto ele tem um poder transformador, tanto da equipe técnica, que passa a observar a educação com outros olhos, o primeiro passo foi aquele, como também dos alunos que faziam parte do projeto, cara. Era perceptível, assim, naquele momento que eu não tinha uma visão, modesta parte, tão bem elaborada como hoje, eu já sentia esse poder de transformação. E hoje, depois que eu observo, assim, que eu olho um pouquinho para trás, que eu sempre faço essa avaliação, eu vejo o quanto realmente ele foi e é transformador na vida de quem realmente fez parte do Mais Educação, cara. É muitíssimo importante. Até hoje nós temos materiais na Trindade Campelo que são frutos de Mais Educação.
até mesmo podemos falar que o crescimento de muitos alunos nossos que estão na Trindade, o grupo de Coco do Seridó veio, cara, do Mais Educação, surgiu. Foi lá que eles despertaram para a arte em oficinas artísticas. Então, todo aquele planejamento, toda aquela estrutura nós pegamos como base e eu posso falar, sem dúvidas, que é um projeto, um programa muito bacana e muito eficiente para o crescimento pessoal e cidadão de cada participante. Muito bem, estamos recebendo Alan Souza, esse produtor cultural, professor, grande profissional do nosso município, mas Alan, ainda passando aqui pela adolescência, eu lembro que eu estava na gestão do Capitão Morgalvão e num determinado evento você falou comigo, Jorian, eu tenho um grupo de dança e nós queremos nos apresentar. E o nome desse grupo de dança era Planeta Swing. Eu lembro, e aí era o samba da Bahia, ele recebeu aquela pitada da swingueira, do rebolado, do descer até o chão. E eu lembro, Alan, de você, acho que irmãos, amigos ali do bairro do Dr. Silvio Bezerra, fazendo sucesso, inclusive com tietes, com muita gente. Tietes, para quem não lembra, são fãs, tá certo? E eu queria saber de você como foi essa parte da dança, dessa influência do Axé Music ali, da swingueira, do Planeta Swing na sua vida. Como foi essa... É uma parte importantíssima da minha vida, cara. Sempre gosto muito de lembrar. Um momento muito importante mesmo para o meu processo de artista, sabe? De realmente observar a arte com outros olhos. O Planeta Swing, ele surgiu na realidade em um grupo de amigos, de resenhas, né? Geralmente nós nos sentávamos lá em frente à porta lá de casa para conversar, jogar a conversa fora. E de repente, estava naquele tempo a moda, o tempo do reboleixo, aquela coisa toda. O reboleixo. Aí de repente, na resenha, surgiu a vontade de montar um grupo, mas quem poderia direcionar esse grupo? Aí eu disse, eu consigo. Modéstia à parte, naquele tempo já, período da adolescência, quer mostrar aquela coisa toda. Já preponderava, né, meu amigo? E assumi o grupo. E assim, foi partindo do Planeta Swing que eu percebi que para tudo que temos que fazer, temos que ter o máximo de planejamento possível. Porque para que o Planeta Swing chegasse aonde ele chegou, eu acho que aquela história que passou, acho que já ficou engavetada, inclusive foi um momento muito bacana, foi fruto de muito planejamento, cara. Porque não era só a swingueira e o axé em si. Nós estudávamos breakdance, hip hop, capoeira. Que massa, rapaz. Porque assim, nós agregávamos tudo a um estilo só, que seria dança urbana, sabe? Então, o diferencial do grupo era justamente esse diferencial. Porque geralmente, quando vamos observar o grupo de swingueira, geralmente lança uma música, você vê que todos são iguais. Esteticamente. Mas quando você passa a acrescentar outros elementos que fazem parte de outras culturas, eu fazia inconscientemente. Hoje eu sei o que é isso, né? Quando você mistura aquela coisa toda, que é uma arte híbrida, né? Isso. Que eu misturei tudo aquilo dali. E que bebe na fonte. Na fonte, exato, na fonte. E ficou bem diferenciado, ficou bem bacana, que eu acredito que se fosse hoje, na era da tecnologia, nós tínhamos chegado um pouquinho mais distante, cara. Sim, claro, através do, né? Exato. De Jorian, vídeos, de produções, observe de TikTok, só. Né? Exato, cara. Tem ele bombado. Naquele tempo, Jorian, os novos não sabem, mas assim, pra nós foi o maior título que houve. Nós lançamos a coreografia da música Lepo Lepo assim que a música foi lançada. Sim. Em uma semana chegou a 180 mil visualizações no YouTube. Que legal. Aí o que acontece? O criador da música, no caso, eu acho que ele tem direitos autorais, aí cortou o vídeo, aí o vídeo não pôde passar mais em uma semana, mas 180 mil visualizações em uma semana, cara. Que o telespectador saiba que o YouTube ele monetiza os acessos. Então, um vídeo na casa de 180 mil acessos, o YouTube vai colocar patrocínio nesse vídeo. E a pessoa que postou o vídeo ganha dinheiro sobre esses espaços de patrocinador. Isso justamente, é a monetização. Justamente. E aí, eu lembro bem, porque realmente é uma iniciativa artística e eu noto, Alan, e aí com todo respeito ao seu trabalho e ao trabalho de todos os artistas e à nossa sociedade em si, mas eu noto que muitas vezes a música do gueto, a música
da comunidade periférica, ela é muitas vezes rejeitada por parte da sociedade. Ela é rejeitada porque os contextos ligados à sexualidade, os contextos muitas vezes daquela comunidade, como a violência, são explanados e muitas vezes a sociedade não a reconhece, né, como importante. Mas hoje nós sabemos e lembramos da importância dessa música, porque a música, a arte, ela marca a história da sociedade e ela precisa ser desenvolvida e realizada para que seja marcado os contextos. Então, naturalmente, se você pegar um jovem que nasceu da periferia de qualquer cidade e colocar para ele escutar música popular brasileira, colocar ele para escutar música clássica, ele vai gostar daquilo que ele está ouvindo também. Mas o jovem da periferia, muitas vezes, ele só tem acesso a músicas que tratam da realidade dele e ele se identifica e ele gosta dessa realidade porque é a realidade de vida dele. Então, naturalmente, nós precisamos, enquanto sociedade, e aí é uma crítica construtiva à nossa sociedade, reconhecer essa música e reconhecer que os jovens de periferia têm essas dificuldades de vivência e precisam expressar artisticamente as suas vivências. Mas, Alan, dando prosseguimento aqui, naturalmente, que tudo isso, inconscientemente, essa sua veia artística, naturalmente plantou em seu coração o desejo de fazer arte. Sim. Como nasce esse desejo de produzir arte, meu amigo? Perfeitamente, Jorge. Como falei anteriormente, começou já o gosto mesmo pela arte aos 6 anos com minha avó dançando forró. Já tinha ali já um gosto muito grande. Na Trindade, eu acho que é quase impossível você chegar hoje na Trindade, um ex-aluno da Trindade, e ele em algum momento do Fundamental 1, anos iniciais, ou então Fundamental anos finais, ele não ter passado por nenhum trabalho artístico. Hoje em dia na Trindade a realidade é essa. Porque nós temos na escola uma cultura artística implantada na qual ela atende a todos os alunos. Eles não por obrigação, mas por querer e por vontade, por gosto, sabe? Porque a arte tem que ser livre, tem que fazer por amor. E assim, durante esse período que eu passei lá na Trindade, eu participei de várias apresentações, os professores lá como Paulo Gomes, grande mestre das artes cênicas. Paulo, inclusive, admiro demais. Um abraço, Paulo Gomes. Mandar um abraço para o professor Paulo Gomes, né? Paulo, assim, é um dos precursores do teatro em Currais Novos. Sim, junto com um grupo ligado ali a João Antônio. Com certeza. Né? E a outros profissionais hoje de nossa sociedade, naturalmente. Mas Paulo, eu lembro de Paulo, eu criança, né, e Paulo fazendo Boca de Rua, que era um grupo de teatro que tinha em Currais Novos e que levava informação à população. Sem dúvida, assim, e Paulo Gomes sempre esteve comigo, né? Paulo Gomes, Magno também, me colocava em tudo que era de projeto, Magno pegava pelo braço e vamos fazer. Eu já via ali em mim um potencial artístico, André também, aí chega Alieda, chega Ivaldo. Aí dentro de todo esse contexto aí, de você estar sempre estimulando a arte, já tem um gosto. E quando você começa a praticar, começa a ver os seus desejos sendo realmente acendidos de maneira assim, bem visceral, sabe? Aí é onde é que vamos conseguir ir um pouquinho mais longe e pensar qual será a minha contribuição daqui a 5 anos, possivelmente na arte, né? Aí daí que realmente surgiu essa vontade, todo esse gosto todo que chegou para dentro do swing. Aí depois do Planeta Swing tem outra premissa aí que eu acredito que vai entrar em pauta. E foi daí, cara, partindo daí. Aos 6 anos, cheguei na escola fundamental nos iniciais, já comecei realmente a fazer arte, a movimentar, era dança, era teatro, aquela coisa toda. E aí eu tomei o gosto mesmo e até hoje... Nós temos um respeito muito grande pela Escola Trindade Campelo, que realmente hoje é responsável por uma grande produção artística de Currais Novos, que vai gerar grandes frutos ainda. Você vai ver, Alan, seu trabalho refletido em vários outros trabalhos no município de Currais Novos. Mas, Alan, a decisão pela educação e os novos caminhos profissionais. Hoje, Alan busca novos caminhos profissionais, a sua formação enquanto professor e como é que está esse caminho profissional de futuro aí? Vamos lá, cara. Eu optei por educação desde um período que eu fui aluno, né? Que assim, eu sempre gostei muito, cara, do contato, assim, com pessoas no âmbito educacional, de contribuir, sabe? Que eu sempre acreditei muito que a educação, ela é o caminho ideal e mais fácil para que possamos alcançar objetivos e sonhos. E eu tenho até uma frase de Bernardinho que eu me inspiro muito nela,
que uma pessoa de sucesso sabe que... É quase isso, mas uma pessoa de sucesso sabe que pode chegar longe, porém ninguém faz nada sozinho. E eu percebi que eu poderia contribuir para as pessoas que estivessem meio que só, sabe? Em escolher onde realmente iria trilhar, onde realmente iria caminhar. Como que essa pessoa conseguiria alcançar os objetivos dela. Eu acho que um dos meios de chegar mais próximo, de ajudar, de dar a mão e falar assim, eu vou contigo, vamos lá? Eu sempre acreditei na figura do professor. E foi daí, cara, que surgiu o desejo de me formar para a área da educação, sabe? Aí nessa premissa aí da educação realmente transformar o mundo do que eu pensei, na minha cabeça ainda penso isso, ainda acredito muito, foi aí que eu enveredei para a área da educação. Realmente eu segui para ter uma formação na área da educação, me sinto realizado, cara, na área da educação, muito realizado. Sei que é muito desafiador ainda hoje em dia, mas eu me sinto muito realizado por isso, sabe? Muito bem, e assim, ainda penso profissionalmente chegar a dar aula na universidade. Eu sempre tive esse foco em trabalhar na universidade, sabe? Ser professor da universidade, eu estudo para isso, na realidade, né? Para chegar um pouquinho mais distante. Eu não assim. tenho dúvida que você vai chegar, meu amigo. Vai chegar e você vai... vai atingir seu objetivo, eu não tenho dúvida, porque qualidade você tem muito e, como sempre lhe digo, o céu é o limite. Meu amigo, naturalmente que os grandes resultados já foram alcançados. Eu gostaria de, antes de encaminhar a pergunta sobre o TC Move Art, né, que é hoje referência em Currais Novos, mas eu queria lhe perguntar sobre o papel de uma pessoa na sua vida, e essa pessoa é Magna de Fátima. Qual o papel de Magna na formação e no cidadão Alan Souza? Cara, essa pergunta aí é bem delicada mesmo, sabe? Porque assim, Magna, cara, eu tenho a figura dela como se fosse uma segunda mãe minha, sabe? Se fosse falar assim, existe uma mãe à parte, assim, a mãe carnal, a mãe da educação, a mãe do crescimento pessoal, a mãe de realmente lhe colocar no caminho que você vai seguir, aquele caminho como exemplo, o nome dessa pessoa seria Magna. Desde cedo, cara, que Magna, ela sempre me apoiou, desde aluno, sabe? E quando eu falo sempre me apoiou, não é só pelos sims, mas pelos nãos também, sabe? Magna sempre me ensinou muito por onde caminhar. Eu sempre digo a ela, ela nunca chegou e me deu peixe. Ela me deu o anzol, a linha e o material para que eu pudesse pescar. Top. E isso tudo que ela fez comigo, que ela procurou para o meu melhor, ela ainda faz hoje em dia. Eu tenho ela como uma mãezona. Magna, para mim, é uma mãezona mesmo, cara, de verdade. Foi fundamental para que eu colocasse a cabeça no lugar e pensasse assim, tem uma pessoa que apostou e aposta todas as fichas em mim. Então eu tenho que dar esse orgulho a ela. Eu acredito que ela, Magna, um beijo bem grande no coração. Magna, amigo, um abraço. Essa pergunta foi friamente calculada aqui, viu? Não estava no roteiro. Eu acredito que ela sente muito orgulho assim, das coisas que eu faço, onde ela está, eu estou também. E para o meu crescimento cidadão, pessoal, educacional, profissional, Magna é imprescindível, cara. E aí, Alano, com toda essa contribuição da nossa amiga Magna, né, e com toda a contribuição da comunidade escolar do Trindade Campelo, nasce o TC Move Art, um grupo de teatro e de espetáculos que hoje é referência em Currais Novos, participa de FIART, participa de Festuerne, tem grupo junino, que é a tradição junina, faz um trabalho escolar maravilhoso, tem grupo de coco, né, tem muitas ações, já fez espetáculos na Semana Santa, Uma Paixão de Cristo. Sim. Então, assim, como foi e como é hoje o TC Move Art para Alan Souza? Perfeitamente. Vamos lá nos primórdios, né? Primeiramente, TC Move Art, muita pessoa deve se perguntar, TC Move Art é o quê? TC Move Art, ele tem um significado para nós que estivemos na criação de movimento da arte na Trindade Campelo. O significado desse Move Art, isso é justamente esse. O grupo surgiu em 2014. Assim, o nome do grupo desse Move Art, que na escola sempre teve grupo teatro. Desde quando o Magna entrou, que lá sempre teve grupo teatro, sabe? Sempre teve. Mas não tinha, assim, aquele grupo que realmente fosse registrado marcando a identidade da escola.
Aí o TC Moviarte veio justamente com esse papel para dar aquela identidade artística, aquele grupo que pertence à Trindade Campina. Daí surgiu o TC Moviarte, final de 2014. Estávamos em reunião, eu, Magna, Paulo Gomes, Ivaldo, André. E nós... É muita gente boa reunida no só, não é? Não? Muita cabeça André, pensando. Paulo Gomes, você, Ivaldo, Magna, Carlos Iago Ivaldo, também Carlos estava no Iago. período. Carlos Iago. Um abraço, Iago, meu amigo. Grande, hoje policial Do do estado estado de Ceará, exato. Ainda quando ele pode dar uma contribuição ou outra. E assim, aí surgiu no final de 2019 o Grupo TC Moviarte, que é um grupo de manifestações artísticas que promove as diversas linguagens dentro da escola, tais como teatro, dança e música. A questão das artes visuais ainda é Ivaldo que domina, que é só ele que tem esse domínio das artes visuais e é sem igual, né? Um artista plástico por excelência. Com certeza, sem dúvidas. Ivaldo é imoral, Ivaldo é fora do eixo, né? E assim, aí o Grupo TC Moviarte, cara, surgiu justamente para trabalhar com essas linguagens. E com o passar do tempo, o grupo foi realmente incorporando na escola, ganhando notoriedade, ganhando mais uma visibilidade artística um pouco mais elaborada, porque quando tem um grupo que ele vai representar uma escola, ele tem que ter um prévio planejamento para que ele alcance os objetivos educacionais, pedagógicos e artísticos culturais, que é sob essa premissa que trabalhamos com o Grupo TC Moviarte. E partindo dessa ideia, o grupo começou a crescer, e hoje em dia o grupo já tem dentro dele reconhecimento a nível estadual. Que ano passado na FIART conseguimos ficar em primeiro lugar do estado do Festival de Danças Folclóricas e em segundo do Nordeste na classificação geral. Esse ano ficamos em segundo do estado e terceiro em relação à regional. Então, assim, e além desses títulos, como um grupo de danças folclóricas, nós temos também o grupo de teatro que anualmente nós fazemos em torno de 50 a 80 apresentações, o grupo de teatro da escola. E assim, pega alunos desde a creche, cara, tem quatro alunos da creche que já estão na escola fazendo teatro. Sua mãe acompanha, o pai é o responsável. É todo mundo lá, parece que é a plateia assistindo isso. Tá todo mundo acompanhando, todo mundo bem engajado, sabe? E assim, esse grupo surgiu... Você com toda essa didática, né? Porque para lidar com criança é uma pedagogia diferente, né? Uma metodologia diferente. Assim, para trabalhar com criança é tudo um jogo de cintura, cara. É delicado. E bastante prazeroso também, que eu amo. Naturalmente, você com muita capacidade para responder essa pergunta. É fácil fazer arte no contexto atual? Cara, eu vou já iniciar a resposta... com a frase que eu li, cara, que eu fiquei assim... Me identifico com a frase que é assim... vocês não imaginam o quão é difícil viver da arte nos dias atuais. Porém, mais difícil ainda é o artista viver sem a arte. Já tira por aí, né, cara? Assim, é muito difícil viver da arte hoje em dia, atualmente. Muito difícil mesmo, porque assim... a arte, ela ainda, em minha percepção... não foi compreendida em sua completude, sabe? Que eu digo assim, por algumas pessoas sim, mas por outras não. Porque a arte, ela é a identidade de um povo, sabe? Ela é a nossa identidade. A arte, ela sempre esteve e está presente na vida de cada ser humano. De cada cidadão, cada ser humano. A arte, ela é uma manifestação em nossas vidas que traz inúmeras habilidades, competências, crescimentos. É muita coisa, cara, muita coisa, muitos benefícios que são imensuráveis, sabe? Porém, para que possamos compreender esses benefícios, temos que nos aprofundar muito ainda nos estudos sobre a arte. E assim, eu acho que é por parte até uma falta mesmo de um olhar para procurar saber qual realmente é o benefício da arte para a humanidade, para que possamos trazê-la como prioridade para o desenvolvimento pessoal e cidadão de cada pessoa, sabe? De profissional, acho que é essa falta mesmo do olhar, assim, vou procurar qual realmente é o papel da arte na vida de cada pessoa. A arte, ela trabalha política, ela trabalha cidadania, trabalha educação, trabalha pedagogia, é só parar para refletir a forma que a arte, ela atinge a comunidade. Aí talvez a falta de tempo, não sei o que
acontece, ainda estou estudando bastante, cara. Se Deus quiser, daqui para um tempo aí eu vou conseguir descobrir isso aí. Mas eu ainda procuro demais saber, compreender o porquê que a arte ainda é tão desvalorizada assim. Posso falar até no âmbito nacional, sabe? Assim, que você vê que até que a parte musical ainda é um pouco mais valorizada, mas quando puxamos para cá, para a área da cultura popular, a área folclórica, quando falando de folclore, né, inclusive. Isso. Viva as culturas folclóricas aí, salve as raízes folclóricas. Esse contexto do folclore, muito importante. Mas ainda, cara, ainda é pouco pautada, eu acho que é visualizada e valorizada ainda em nosso país. Falta muito ainda para que possamos chegar em um país que possamos ter uma arte assim realmente mais acessível a todos, que todos possam sentir a arte como ela realmente é, sabe? Muito bem, Alan. Estamos chegando já ao final do podcast. Isso é Alan Souza, né, trazendo as suas vivências e suas contribuições para a nossa Currais Novos. E eu contribuo com sua fala, Alan, trazendo uma reflexão para você que nos assiste. O que a arte ajudou você a viver na sua vida? Para mim, a arte me ajudou muito. Ela me ajuda na fala, me ajuda nos posicionamentos, me ajuda, inclusive, na maneira de me vestir, me ajuda nas reflexões sobre o que observamos de nossa vida, sobre os caminhos que escolhemos. Então, a arte, para mim, é de suma importância e me ajuda em tudo. Alan, finalizando o nosso podcast, eu não poderia deixar de tratar com você de um tema, que é um tema que nós tratamos no final de todos os nossos podcasts, que é a base de todos nós, né? Eu não poderia aqui finalizar o nosso podcast sem trazer para você a lembrança e para que você fale um pouco da importância também dos seus pilares mais fortes hoje, que é a sua família, que é Maria Madalena, sua bebê, seu bebê Aleph Luan, sua esposa Esther Lohane Esther. Eu gostaria que nesse momento você deixasse uma mensagem, em especial para Esther, e o significado dos seus filhos para você. Perfeitamente. Vou até olhar para a câmera, direcionar para a câmera nesse momento. Assim, para Lohane Esther, né? Lohane entrou na minha vida, assim, da maneira tão bacana, cara. Ela entrou na minha vida por meio da arte. Ela é músico, ela canta, ela toca. E ela entrou na minha vida por meio da arte, de uma maneira tão singela, tão delicada, em um momento no qual eu realmente precisava de uma pessoa igual ela ao meu lado, né? E ela chegou para completar a minha vida e trazer sentido à minha vida, né? Porque eu sonhava muito em ser pai. E ela me deu as duas bênçãos da minha vida, que é Maria Madalena e Aleph Luan. E assim, ela representa basicamente a minha família. Ela é a base principal da minha família. Eu te amo demais, Lohane. Obrigado por sempre me acolher, por sempre me apoiar, por sempre me ouvir e sempre estar planejando voos mais altos comigo. Só nós dois sabemos o quanto nós planejamos em nossas noites aí, às vezes até as madrugadas que as crianças não deixam a gente planejar à noite, tem que ser de madrugada. O que nós possamos alcançar futuramente. Muito obrigado por tudo, sou grato demais por tê-lo em minha vida. E meus filhos espero que eles vejam aqui daqui a 20 anos, 10 anos, 5 anos e compreendam a mensagem. Maria Madalena e Aleph Luan, assim, resume toda a minha vida, na realidade, né? Maria Madalena e Aleph Luan, eles são minha maior fonte de inspiração hoje, é Maria Madalena e Aleph Luan. São meus pilares mesmo, de eu conseguir acordar para ir trabalhar, acordar para vencer mais um dia e realmente fazer acontecer, sabendo que ao chegar no final do dia, ter aquele sorriso maravilhoso esperando o papai, para que possamos restaurar toda a energia e ficar preparado para o dia seguinte. Maria Madalena, Aleph Luan e Lohane, um beijo bem grande, amo todos vocês, vocês fazem parte de tudo que resume o que eu sou hoje. Muito bem, naturalmente nós somos muito gratos, né, Alan, a você, a Deus, por essa oportunidade e a você também que nos acompanhou até agora. Se você está aqui até esse momento, nós agradecemos a sua, seu desprendimento de tempo, de estar vendo esse podcast, e convido meu amigo Alan às considerações finais, agradecer a você, Alan, por mais essa oportunidade de estar ao seu lado, e leva as suas considerações finais aí aos Currais Novenses. Jorinha, eu quero finalizar minha fala te agradecendo, cara, por sempre ter essa abertura, não só hoje, mas sempre ter essa abertura. Eu agradeço, meu amigo. Para ouvir, cara, as demandas
da comunidade no contexto geral e em especial a arte, cara, a cultura. Eu venho observado desde de muito tempo que o quanto você luta pela cultura, pela arte, é porque você foi artista e sabe das labutas, as demandas, o que passamos ali por trás do palco, né, para que possamos chegar no palco ali inteiros para fazer feliz a quem está assistindo. Então, já quero começar agradecendo e parabenizando também por articular tudo isso aí. E para os currais novenses aí que estão nos assistindo agora, a mensagem que eu deixo a vocês é a seguinte: se tiver um sonho, sempre corra atrás, vá em busca, sonhe e batalhe para que você possa alcançá-lo, certo? Sempre vá atrás e busque a melhor forma possível para alcançá-lo. E deixo uma dica: a educação sempre é uma porta de entrada para que possamos realizá-los e realmente termos essa realização como um grande fruto do que você construiu no início do processo, tá bom? Então, vão atrás do que vocês realmente querem, estudem bastante, observem a comunidade com a visão mais visceral, uma visão mais ampla, a qual você seja um dos componentes a ajudá-la a crescer de maneira eficiente, a qual ela cresça e realmente os nossos filhos consigam observar a Currais Novos cada vez melhor e acolhedor a todos eles. Esse foi o podcast O Povo Pode. Se você deseja participar conosco, como o Alan fez sua participação hoje, entre em contato com nossa assessoria, venha para cá contar a sua história. Será sempre uma honra recebê-lo aqui. O podcast O Povo Pode tem essa premissa de trazer os currais novenses para os currais novenses. Então, muito obrigado a todos, obrigado por sua audiência. Estaremos juntos na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos.